pela sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, para a remissão dos pecados passados, pela tolerância de Deus, para declarar, eu digo, no tempo presente, sua justiça, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que crê em Jesus. Ele está falando da justiça de Deus na remissão de pecados. Que Deus é justo e que na sua justiça ele repudia o pecado do homem e o justifica. E esta palavra, justificar, é a maior palavra do Evangelho. Eu vou explicar a vocês, mas deixe eu levar vocês pela primeira parte, 1 João, capítulo 1, verso 9 de novo. Vocês podem pôr de volta lá, ok? Ele diz, se nós confessarmos nossos pecados, se reconhecermos nossos pecados, ele é fiel, pode ser confiado. Ele é fiel e justo, ele não fala de pedir. Ele diz para reconhecer. Entendem? Ele não disse peça. Ele não disse peça perdão. Reconheça seu pecado. Agora, quando você reconhece, o que você deve fazer? Vamos ver isso de uma forma prática. Se eu digo, Senhor, por favor, me perdoe. Quando eu vou saber que ele terminou? Porque eu pedi, certo? Porque eu pedi. Então, quando ele faz isso? Ok. Ouçam isso. Quando se estuda a primeira epístola de João, você nota que ele tem sua escrita em 3 categorias. A primeira categoria, as crianças. A segunda categoria, aos jovens. E a terceira categoria, aos pais. Ele associa as crianças ao pecado. E as crianças, na verdade, são aquelas que não conhecem a palavra de Deus, mas elas vieram a conhecer o Pai, muito embora não tenham familiaridade. Elas o reconheceram, elas foram para ele. E pecam o tempo todo, porque são crianças, fazem as coisas erradas. Então ele diz a eles, meus filhinhos, isso eu vos escrevo para que não pequeis. Quando ele fala aos pais, ele diz, se você é nascido de Deus, não peca. Ele disse, aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Não pode pecar? Agora, se você estudar a primeira epístola de São João, com a mente de uma criança, de um bebê espiritual, você vai pensar que ele está se contradizendo, dizendo a você que você não pode pecar, e então, dizendo a você que se você pecar, temos um advogado com o Pai. Como você pode pecar se ele diz que você não pode? Sim, você tem que descobrir a quem ele se refere. A quem ele está falando. Há níveis diferentes e classes diferentes. E ele quer que nós cresçamos em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer em graça. Crescer em conhecimento. Então eu pergunto, quando é que o Pai perdoa? E em que campos ele pode perdoar? Em que campos o Pai pode te perdoar? Como ele pode te perdoar? Sem um terreno legal. A verdade é a seguinte, ele já providenciou para seu perdão. Ele não vai agora perdoar você. Não, ele providenciou perdão.
O que ele quer que você faça é obter perdão, recebê-lo. Veja, se ensinamos o povo de Deus, a palavra precisa de Deus, não só eles vão crescer, mas crescerão fortes. E eles vão pôr o diabo onde é o lugar dele, debaixo dos seus pés. É importante que ensinemos. E se Satanás puder te manter pedindo e pedindo por perdão e você não tem certeza se foi perdoado, ele vai te tornar ineficiente na sua vida cristã. Ineficiente. E você não pode operar. Não pode fazer as coisas que Deus te chamou a fazer. E a sua fé será fraca. Porque sempre há um chamado para lembrar deste qualquer que seja o pecado. E a outra coisa sobre o perdão que você precisa saber. O Pai não está tão interessado em você recebendo o perdão quanto está interessado na razão real para o perdão. Perdão vem da palavra afeses. Afeses quer dizer liberdade. Primeiramente, liberdade. Eu vou falar disso. É o que significa primariamente liberdade. Então, o foco do Pai é liberdade do pecado. Vê isso? Porque você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é a expressão da justiça. Ok. Então vamos passo a passo. Primeiro, livro de Atos, no capítulo 13, a partir do verso 38. Eu quero que vocês notem isso. Atos capítulo 13, do verso 38. Ele diz, seja conhecido a vocês dessa forma, homens e irmãos, que através desse homem, Jesus, ele está falando de Jesus, verso 38. Então o contexto é sobre Jesus. Seja assim conhecido a vocês, homens e irmãos, que através desse homem, Jesus, é pregado a vocês o perdão de pecados. Veja agora. É pregado a vocês o perdão de pecados. Verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Isso é impactante. Ele diz, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Justificado significa declarado não culpado, absolvido não culpado, livre. Como pode um pecador ser declarado não culpado do pecado que ele cometeu? Porque ele diz, por meio desse homem é pregado a vocês o perdão, afeses, liberdade do pecado. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Atos 5, verso 31. Veja isso, falando de Jesus. Aquele a quem Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, a fim de conceder arrependimento a Israel e perdão de pecados. Ouçam, conceder arrependimento a Israel e perdão de pecados. Conceder? Ainda não acabou? Capítulo 26, verso 18. Livro de Atos. Vamos ler a partir do verso 16 ou 17. 17. Então entramos propriamente no 18. Ok. Agora, o Senhor Jesus apareceu a Saulo de Tarso. Ok?
depois conhecido como Paulo. E ele diz isso a ele: livrando-te do povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, verso 18, eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que eles possam receber. A palavra receber é lambano, significa pegar. Para que possam receber perdão de pecados. Pegar perdão de pecados. Ele não disse que eles possam pedir perdão de pecados. Para que possam receber perdão de pecados. E herança, ok? Da mesma forma que você recebe herança, é como você recebe o perdão. São trazidos no mesmo lambano. Viram isso? Ele diz para que eles possam receber perdão de pecados e herança. Ok? Você pede por herança? Porque pede por perdão? Ele disse através desse homem que tem pregado a vocês perdão de pecados. Ele está dizendo a você no Evangelho de Jesus Cristo que o perdão está no pacote. Receba-o e torne-o seu. Isso faz as pessoas pecarem mais? Não! Porque a ideia é liberdade do pecado. Entenda isso, liberdade dele. Liberdade do pecado não quer dizer liberdade, eu não estou falando liberdade do cativeiro do pecado. Não! É a liberdade do pecar. Liberdade da escravidão do pecado. Isso é fácil para o povo entender. Que o domínio de Satanás sobre eles é quebrado no que concerne a escravidão do pecado. Mas você, fazendo algo errado, é possível viver retamente, é possível não cometer erro, é possível, enfaticamente sim. Foi isso que Jesus veio fazer. De outra forma, queria dizer que o seu propósito não foi cumprido. Por este propósito, o Filho de Deus foi manifesto para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Há duas razões pelas quais as pessoas pecam. Duas razões para todo o pecado. Qualquer pecado. Duas razões. E você peca por causa ou de uma das duas ou de ambas. Medo e egoísmo. E o que Deus trouxe para substituir o medo e o egoísmo? Fé e amor. Se você anda por fé, você não pode viver em medo. Se você anda em amor, você não pode ser egoísta. Desta forma, se você opera em fé e amor, você não pode pecar. Nada feito por fé e amor pode ser pecado. Vê isso? É simples assim. Então agora, se você fez algo errado em sua vida e está pensando no que fazer, pare de pedir e tentar esperar saber se Deus perdoou você ou não. Não! Não pergunte e tente saber o que ele fez. Receba, lambano, pegue o perdão. Então o que você diz? Pai, eu reconheço que isso que eu fiz foi errado e eu recebo o perdão em nome de Jesus. Vê isso, põe a responsabilidade em você e não em Deus. Você não vai ficar pensando, será que Deus me perdoou? A pergunta será que eu recebi? Eu peguei? Você vê agora? Isso muda o sentido. Ao invés de pensar, eu não sei se Deus o fez, você deve pensar, o que eu fiz com isso? Será que eu recebi? Então o problema não é Deus, o problema é você. Então receba! E pare de ficar pedindo e pedindo. Pegue o que pertence a você. Aleluia! Então podemos ir para Colossenses capítulo 4, versículo 13. Quem nos libertou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu querido Filho,
seu Filho amado. Eu disse a vocês, ele já nos trasladou, já nos transferiu. É o que a palavra diz, nos transferiu. Agora, ele não está falando sobre transferindo de tempos em tempos, então não sabemos para onde iremos depois. Não. Ele fez permanentemente. Permanentemente você foi transferido, trasladado para o reino do seu Filho amado. É onde você está agora. A pergunta é, você percebe que está no reino dele? Você percebe que não está debaixo do domínio de Satanás? Então de onde veio o câncer? De onde as enxaquecas vieram? Se você foi trasladado para o reino do seu filho querido, como o diabo chegou até você? É aí que você diz, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu me recuso a acomodar o diabo e qualquer coisa que venha dele. Satanás, eu pertenço ao reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. A sua autoridade sobre a minha vida foi quebrada quando eu nasci de novo. Eu recebo a vida eterna e me torno filho de Deus. E eu não pertenço à sua jurisdição. Eu não pertenço. E há algo ainda melhor do que não pertencer à jurisdição dele. É o fato de que você tem poder sobre ele agora. Entende? Tem poder sobre ele. Jesus disse, em meu nome eles expulsarão demônios. Isso quer dizer exercer controle sobre Satanás. Agora ele é que está sob nossa jurisdição. Aleluia! Ele está debaixo da nossa autoridade. E eu sei que há pessoas que dizem que não acreditam na existência de demônios, espíritos malignos, que eles estão na imaginação de certos cristãos. Imaginação? A Bíblia diz que Jesus expulsou demônios. Ele era um estúpido? Ele expulsou demônios. Você é mais esperto que Jesus Cristo? Jesus disse, ele estava ensinando uma vez na sinagoga e a Bíblia diz que uma mulher que andava totalmente encurvada, sofrendo muito, entrou enquanto Jesus ensinava. E sabe, ela andava lentamente e ela entrou tentando ficar um pouco confortável. E Jesus disse, vem aqui. E a mulher andou até Jesus. E o mestre disse, por que não seria essa mulher, sendo uma filha de Abraão, a quem Satanás amarrou por todos esses 18 anos? Por que não seria liberta num dia de sábado? Ele disse que Satanás a amarrou. A condição dela, a condição enferma dela. Jesus disse que foi causada pelo diabo. Foi o que Jesus disse. E ele provou isso, tocando ela e ordenando que ela se endireitasse. E ela foi curada instantaneamente. Se não tivesse acontecido, então poderíamos dizer, bem, talvez Jesus estava adivinhando, talvez Jesus, ele não entendeu direito. Mas não, ele a curou. O resultado estava lá. Eu disse ontem, ele ordenou que o espírito surdo saísse. E o homem começou a ouvir. Então já são 2. Eu tenho feito a mesma coisa há anos. Expulsando espíritos surdos. E instantaneamente começam a ouvir. Muitos, vários surdos amarrados. Foi exatamente o que Jesus disse para fazer. Exatamente o que ele fez. Se Jesus estivesse errado, não haveria resultados. Aleluia.
Glória a Deus. O que Deus precisa fazer para nos dar qualquer coisa? Ele disse: aquele que deu o seu próprio filho, não daria com ele gratuitamente todas as coisas? Há alguma coisa boa demais para você? E às vezes pedimos a Deus como se Ele não se importasse com aquilo. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Você o ama? Aleluia. Ok. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Que nos libertou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu querido Filho. Ele nos transladou. Ele nos transferiu. Então, onde estamos agora? Vamos lá. Onde estamos agora? Onde estamos agora? Onde estamos agora? O que acontece então? O que acontece nesse reino? Me digam. Aleluia! Ok, agora, ele nos transladou para este reino. A primeira coisa é você reconhecer que você está lá agora. Reconhecer que você está lá agora. Você pertence ao reino. Você está lá agora. E então você começa a fazer as perguntas certas. Se eu estou lá, então isto não deveria acontecer. E isto não deveria ser. Vem. E ele diz: o que quer que vocês proíbam na terra será proibido no céu. Isso quer dizer que ele irá estar atrás de você. Porque você está na autoridade dele. O que quer que você amarrar na terra será amarrado no céu. Ou seja, ele dá a palavra. Quando você dá a palavra, ele endossa isso. Então, se você proibir, será proibido. Se você permitir, será permitido. Agora, você imagina, há pessoas que estão em certas condições há muito tempo e se perguntam: por que isso continua há tanto tempo? Porque você permitiu que continuasse. No dia em que você decidir que não quer mais que continue, é o dia que vai parar. Quando você disser: eu não quero mais isso, já basta! Não diga: ah, já basta! Deus, já basta! Ele não é responsável por isso. Porque se você disser assim, não muda nada. Oh, Senhor, por favor, tire essa coisa. Ele não vai tirar porque não foi ele que pôs lá. E ele te deu autoridade para fazer algo sobre isso. Quanto mais custa exercer essa autoridade? Quanto mais tempo leva? Você não está fazendo em seu nome, faz em nome de Jesus. Quanto mais tempo levará? E vocês notaram? Ele não disse: esses sinais seguirão. Veja, se você ler direito, ouçam isso. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Foi o que Jesus disse, ok? Ele não disse: esses sinais seguirão aqueles que creem que podem fazer. Ele diz: aqueles que creem. Creem no quê? No Evangelho. Então ele diz: em meu nome.
expulsarão demônios. Ele não disse, eles expulsarão demônios se acreditarem que conseguem. Ele disse isso? Não. Não há isso de crer que pode. Ele não disse creia que você pode. Não, creia em Jesus. O foco está em Jesus. Se você crê em Jesus Cristo, você o recebeu como Senhor da sua vida. E agora que você é aquele que crê, Jesus Cristo se tornou o Senhor da sua vida. Você recebeu a vida eterna no seu espírito. Você não precisa exercitar, ouçam, você não precisa exercitar nem mais um pouco de crença sobre demônios sendo expulsos. Isso é autoridade, você entende a diferença? Não precisa acreditar que pode fazer. Pare de tentar acreditar que pode fazer. Eu queria acreditar. Você já acredita. Então não tente acreditar. Essa é a coisa sobre autoridade. Deixa eu mostrar isso. Imagine o guarda de trânsito em um cruzamento e ele faz assim para você. E você está vindo daqui. O que é esse sinal? Todos conhecem? Ele tem que acreditar. Ele não precisa, ele pode até estar bêbado. E se ele fizer isso, de ambos os lados, desse lado e desse lado, ambos vão parar. Isso seria louco, porque normalmente você manda esse parar e esse vir. E ele faz isso, e ele faz isso para todos e todos param. E o cara está bêbado. Isso é autoridade. Entendem? Enquanto ele estiver de uniforme, ele tem essa autoridade. Ele não precisa acreditar nisso. Entendem? Se você disser, vai acontecer. Se você disser, e alguém diz, mas eu tenho dito. Você tem dito? Eu tenho dito e nada vem acontecendo. Esse é o problema. Quem disse a você? Quem disse a você? Quem disse a você que nada vem acontecendo? Toda vez que você lança uma semente, você arranca ela do solo de novo e diz, eu não sei por que não está crescendo. Veja, quando você diz a palavra, funciona. Pare de pensar que não está funcionando. Se Satanás puder te ter no reino dos sentidos, ao tentar observar, o que a Bíblia diz, aqueles que observam vaidades mentirosas abandonam a sua própria misericórdia. Observando vaidades mentirosas abandonam a própria misericórdia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Verso 14, você vai gostar desse. Diga, eu estou no reino do Filho querido de Deus. É onde eu estou? Ok. Imagine, essa é a introdução do assunto. Tudo o que temos falado, sexta, sábado e hoje, é uma introdução, ok? Então, verso 14, em quem? Em quem, falando de Jesus Cristo, em quem nós temos? Em quem nós temos? Em quem nós temos redenção? Ou seja, nossa libertação. Eu queria ter tempo para isso. Em quem nós temos a nossa libertação? Em quem nós temos redenção por seu sangue? Notem a palavra igual. Em parênteses, quer dizer, ela tinha que ser mostrada. A razão pela qual mostram essa palavra é porque, de fato, eles mostram a mesma coisa em Efésios capítulo 1, verso 7, um verso que é similar a esse, versão King James. E está errado. Porque o que eles estão tentando dizer com o igual, isso sugere que significa. Você entendeu? Eles estão tentando dizer que significa.
Deixe-me ler assim para você poder entender. Eles tentam dizer, em quem temos redenção pelo seu sangue, significando o perdão dos pecados. Mas isso não é verdade. Mas é bom que eles nos disseram que algo estava faltando ali. O que está faltando? É uma simples conjunção? Coloque I aí. E você tem? Em quem temos a redenção através do sangue e o perdão dos pecados. Porque são duas coisas diferentes. Temos nossa libertação. Sabe, eu vou dar algumas passagens que mostram que o perdão do pecado, afeses, liberdade, significa em quem nós temos nossa libertação e nossa liberdade dos pecados. Vem, somos livres do pecado. Você entende? Somos livres disso, não temos que pecar. E não precisamos observar para ter certeza que não pecamos. Não! É melhor acender uma vela do que tatear no escuro. Apenas acenda uma vela. Apenas ande em justiça. Apenas ande na luz. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Automaticamente. Se há algo errado, você não precisa descobrir eu fiz algo errado. Ouçam, deve haver... o pecado está em todo lugar. Por quê? Porque o mundo dos homens foi poluído. Então ele nos limpa de todo pecado. Pecado não necessariamente cometido por você. Pecado que foi esfregado em você. Vem, então você não precisa ficar procurando isso, tentando se distanciar disso. Não! Era por isso que no Velho Testamento faziam todo tipo de lavagens. Se queriam ir na presença de Deus, lavavam suas mãos e seus pés, sabem? Tinham que se lavar o tempo todo. Essas lavagens cerimoniais, todo tipo de lavagens que tinham que fazer. Agora ele diz que o sangue do próprio Jesus Cristo nos limpa. Jesus Cristo, seu Filho. O Filho de Deus. Seu sangue nos limpa de todo o pecado automaticamente. Qualquer pecado que cai sobre você, seja de outra pessoa ou de qualquer que seja o ambiente, qualquer que seja, você não precisa ficar cuidando disso. Ele cuida por você. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Aleluia! E você continua no seu caminho para a vitória. De glória em glória. Aleluia! Vê isso? Diga, eu sou cheio de justiça. Porque eu fui feito justo. Okay. Romanos capítulo 5, verso 17. Vamos ver esse. Romanos capítulo 5, verso 17. Encontraram? Pois se pela ofensa de um homem, falando de Adão, a ofensa de Adão, pois se pela ofensa de um homem a morte reinou, você sabe do que ele está falando aí? Morte, a morte reinou como um rei. O homem sempre temeu a morte. Não sabem o que fazer sobre a morte. Eles dizem todos têm que morrer. A morte é para todos. Eles têm medo da morte, porque isso se tornou um rei. Não sabem o que fazer sobre a morte. Se pela ofensa de um homem a morte reinou por um, muito mais aqueles que, muito mais do que a morte reinou. Ele diz muito mais aqueles que recebem. Oh, Deus! E essa palavra de novo é lambano. Receber não quer dizer eu fico com as minhas mãos estendidas e você joga. E eu simplesmente vou embora e digo obrigado. Receber lambano quer dizer tomar por si mesmo. Agarrar isso. Reclamar para si.
Não fique aí parado e ache que está vindo. Vem lambando. Os que recebem alguma graça, não! E notem que ele não usa o artigo definido, ele não diz a abundância da graça. Porque não é o mesmo para todo mundo. Os que recebem abundância de graça, não a abundância da graça, mas a abundância de graça. Os que recebem um transbordar de graça. Quanto disso você quer? Ele diz, vai buscar isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, tire vantagem da graça. Pegue tanto quanto você quiser disso. Quanta graça você quer? Os que recebem, os que recebem, os que recebem abundância de graça. E então ele diz, e do dom da justiça. O dom, porque é o mesmo para todo mundo. O dom da justiça. Viram isso? Recebem o dom da justiça. Receber o dom. Os que recebem o dom da justiça. O dom da justiça. Ele não disse aqueles que tentam se tornar justos. Se você ficar tentando, nunca vai conseguir. Se você pudesse conseguir, Jesus nunca teria vindo. Mas ele veio para que você pudesse ser justo. Por isso você precisou dele. Por isso que ele veio. Para te dar justiça. Aleluia! O dom da justiça ele chama de presente. Ele nos fez justos. Em inglês a palavra dom e a palavra presente são a mesma. A justiça é a natureza de Deus, que te qualifica a estar na presença de Deus sem senso de pecado e sem pecado, sem condenação ou senso de condenação. Estão me ouvindo? E ele transmite a você a justiça de Deus no seu espírito e a habilidade de ser justo. Isso é transmitido ao seu espírito. Você está carregando os genes de Deus. Você pode fazer o que Deus te diz para fazer. Alguém diz, ninguém pode viver uma verdadeira vida cristã. Ou, quando esse homem recebe o Espírito Santo, quando esse homem recebe o Espírito Santo, o poder para fazer. Aleluia! Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu sou nascido de novo, eu tenho a vida de Deus em mim. Veja isso, vamos ler. Pois se pela ofensa de um homem a morte reinou por um, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça vão reinar em vida. A Bíblia Amplificada diz, reinarão como reis em vida. Ele não está falando de vida no céu. Porque você não reina no céu, os súditos estão aqui na terra. É nesta vida. Os que recebem abundância de graça. Receba graça para a sua indústria, para ser o mestre da arte, o mestre das ciências, o mestre no seu emprego, na sua carreira, para ser um mestre, um maestro. Alguém pode gritar amém? Aleluia! Diga, eu recebo a graça. Oh, glória a Deus! Você se torna um enigma na sua área. Eles não conseguem te entender. Davi disse, o Senhor me fez uma maravilha. Ele disse, eu me tornei uma maravilha para os outros. Eles ficam olhando para você e não conseguem entender. Aleluia! Eles vão reinar em vida por Jesus Cristo. E você diz, veja, eu estou reinando em vida em o nome de Jesus. Eu estou reinando em vida em o nome de Jesus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém grite amém. Aleluia! Pegue isso, pegue isso. Veja, essa palavra que pregamos aqui, essa mensagem que compartilhamos aqui, crescerá poderosamente em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E prevalecerá. Aleluia.
Glória a Deus! Glória! Levante suas mãos bem alto. Adore a Ele. Abra sua boca e agradeça a Ele. Abra sua boca e o adore. Aleluia! Glória! Aleluia! Glória! Ok, sente-se. Eu disse que aquilo era uma introdução. Então, tudo isso foi para dizer a você isso. Está pronto agora? Ok, não se preocupe. Às vezes a introdução é mais longa do que a coisa principal. Então, não se preocupe. Glória a Deus. Primeiro, a João, capítulo 5. Era onde eu queria ir o tempo todo. Mas tínhamos que estabelecer uma fundação muito sólida. Primeira João, capítulo 5. A partir do verso 11. Diga, eu sei quem eu sou. Do verso 11. E este é o registro. Oh, aleluia. Este é o testemunho. Este é o registro. Este é o registro de que Deus, irmãos e irmãs, ele diz, esse é o registro de que Deus deu a nós a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Isso não é uma promessa. Ele estabelece, ele declara que ele já fez isso. Ele diz, esse é o registro de que Deus já deu a nós a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem vida. Se você tem o Filho de Deus, você tem vida. Você vê? Não é uma promessa. Ele diz, esse é o registro. Este é o testemunho de Deus. Que Deus deu a nós. Ele deu a nós. Ele garantiu a nós a vida eterna. Está na lei de Deus. Ele já fez a declaração soberana do Deus Todo-Poderoso. Que Ele deu a nós a vida eterna e que essa vida está no seu Filho. Todo aquele que tem o Filho tem essa vida. E aquele que não tem o Filho não tem a vida. Veja isso. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Se você tem o Filho, você tem essa vida.
Se você não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, você não tem essa vida. É uma vida especial. É a vida de Deus. É a vida do tipo de Deus. Existe a vida humana. Existe a vida das plantas. Você tem a vida de Deus. Esta foi a vida que Jesus trouxe ao mundo. Ele disse: o ladrão vem senão, João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que eles possam ter vida. Ele não estava falando de cadáveres, ele não estava falando a cadáveres, para que eles possam ter vida e para que eles possam ter em plenitude. Isso quer dizer que a vida da qual ele falava era diferente da vida que eles tinham. Eu vim para que eles possam ter vida. Esse é o propósito de Cristo. Eu vim para que eles possam ter vida. E para que possam tê-la em plenitude. Sabe o que Jesus disse de si mesmo? Ele disse: como o Pai tem vida, João 5:26, como o Pai tem vida em si mesmo, da mesma forma ele deu ao Filho para ele ter vida em si mesmo. Vida inerente. E esta é a vida que o Pai declarou e que está no seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que tem o Filho tenha essa vida. Ele não disse: todo aquele que tem o Filho terá a vida. Volte lá. João capítulo 5, verso... 1 João capítulo 5, verso 12. Primeira epístola de São João, capítulo 5, verso 12. Volte lá. E veja. Aquele que tem o Filho tem vida. Então veja, ele tem. Ok? Essa é a versão King James. Aquele que tem o Filho tem vida. Isso é uma promessa? Isso não é uma promessa. Vamos lá. É uma declaração de um fato. Que qualquer um que tem o Filho tem vida. Ele não vai consegui-la. Você não vai conseguir mais e mais vida. Não! Vamos lá. No dia em que a criança nasce, ela é tão humana quanto seus pais. Ela não se torna mais humana a cada dia que ela cresce. Ela se torna mais e mais humana só porque está engatinhando e ainda não anda, não quer dizer que já não é completamente humana. Ela é tão humana quanto os pais. Eu tenho a vida de Deus em mim. Em cada fibra do meu ser. Em todo o meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Aquele que tem o Filho tem vida. Ele diz: esta vida, ele diz Deus, ele diz esse é o registro de que Deus nos deu a vida eterna. Ele não diz alguma vida, ele diz a vida eterna. E que esta vida está no seu Filho. Esta vida está no seu Filho. Não um pouco dessa vida, esta vida está no seu Filho. O Filho disse: como o Pai tem vida em si mesmo, assim ele deu ao seu Filho de ter vida em si mesmo. Esta vida foi o que o Pai deu, e ele diz que essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem vida. Ele tem isso. Ele não disse: quando você chegar no céu eu dou isso a você. Ele não disse: se você orar alto o bastante eu vou dar. Ele não disse: se você se comportar direito eu vou dar a você. Aquele que tem o Filho de Deus, ele tem vida. Como você tem o Filho? Recebendo ele como Senhor da sua vida. Você confessa o senhorio dele sobre sua vida, declarando: Jesus Cristo é Senhor da minha vida. A Bíblia diz que se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o levantou dos mortos, você será salvo. Pois com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca a confissão, a declaração, a afirmação é feita para a salvação. E esta salvação é o que te leva lá. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo está em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Vê, eu nunca irei para o inferno. Eu nunca irei para o inferno. Por quê? Porque Cristo está em mim. Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Eu não poderia ir para o inferno. Se eu fosse para o inferno, toda essa vida iria para o inferno. Será que você não entende?
Se eu entrasse no inferno, o inferno mudaria. Por quê? Porque Jesus Cristo, a luz do mundo, vive em mim. E Ele me fez luz. Você consegue entender isso? Eu nunca irei para o inferno. Cristo está em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Aleluia! Vê isso? Ah, deixa eu mostrar mais. Obrigado, Senhor Jesus. Sabe, enquanto eu estava dizendo isso, alguém com um cisto no seu seio foi curada. Acabou de ser curada. Aquele cisto se foi. Se foi. Você tem pedido por um milagre e você recebeu. Aleluia. Aleluia. Certo. Então, vamos para 1 João capítulo 4 e verso 17. Deixa eu mostrar isso a você. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, que nós... para que tenhamos ousadia no dia do juízo. Viram, eu disse, eu nunca vou para o inferno. Vem no dia do julgamento, eu estarei com ousadia. E há pessoas com medo, o dia do julgamento está chegando. E quando ouvem sobre o dia do julgamento, dizem, não sabemos. Não podemos dizer o que vai acontecer no dia do julgamento de Cristo. Como assim não podemos dizer? Se você não pode dizer agora que você... De que lado você vai estar no dia do julgamento? Alguns de nós estaremos atrás da mesa. Você entende? Julgando o mundo inteiro. É isso que a Bíblia diz. Estaremos sentados em tronos com o Mestre, julgando as nações do mundo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que possamos ter ousadia no dia do julgamento. Você viu a última parte? Por quê? Como Ele é. Eu não entendo por que a maioria dos crentes não sabe que isto está na Bíblia. Por quê? Porque eles não sabem que isso está na Bíblia. Pelo amor de Deus, o que eles têm procurado? Tentando ter libertação do diabo? Tentando ter ajuda dos homens? Veja isso! Por quê? Por quê? Você imagina, isso foi uma conversa paralela para João. Era uma conversa paralela, não era o assunto principal. Isso mostra a forma como viviam. Isso era de conhecimento comum no tempo de João. Porque, como ele é, assim somos nós neste mundo. Oh, meu Deus! Então, como ele é? Quer saber como ele é? Notem, ele não disse como ele era. Note que ele não diz como ele nasceu em Belém, numa manjedoura. Ele era filho de um carpinteiro. E ele achava que ele era um rato, tentando ser santo. Não, esse não é Jesus. Este é o Cristo ressuscitado. Estão me ouvindo? Não como ele era, mas como ele é. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Como ele é. Hebreus capítulo 1. Vamos ler do verso 1. Hebreus capítulo 1, do verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Ele é herdeiro sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sim. Sabe, eu ouvi uma história, apenas uma história, sobre um homem que tinha certa experiência com Deus e ele estava dizendo que Deus não... que ele poderia criar da mesma forma que Deus criou. E então, sabe,
Então, não havia nada demais em Deus. E então, Deus disse a ele, então o que você pode fazer? Ele disse, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou tentar fazer algo, eu vou fazer algo. Então Deus disse, comece. E ele começou a juntar alguma areia e Deus disse, não use isso, isso é meu. Isso aí fui eu que fiz. Ele disse, você me pegou? Vem. Ele não encontrou o que usar porque Deus fez o mundo do nada. Ele fez o mundo do nada. E sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Ele diz, Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Ai. Como você analisa isso? Como você pode começar a entender isso? Ele diz, ele trouxe a luz, ele ordenou que a luz brilhasse das trevas. Você entende? Ele trouxe a luz das trevas. Não está dizendo que ele trouxe luz às trevas. Isso seria uma grande coisa. Mas que ele originou a luz das trevas. E sabemos que não se pode misturar trevas e luz. Ele trouxe a luz das trevas. Sabe o que eu estou ouvindo o Espírito dizer? Essa é uma das menores coisas que se pode fazer. Foi o que o Espírito disse. Isso é uma das menores coisas que se pode fazer. Ele diz, isso surpreende você? Porque você está pensando nesse reino? Por isso te surpreende? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Da grandeza dele é que ele estava falando. O Espírito de Deus está falando da sua grandeza, a sua magnitude. O mundo nunca poderá dizer quão grande ele é, porque eles não têm a capacidade para conter a descrição. Eles nunca poderão entender. Foi o que eu disse no Espírito. Foi o que eu disse em outras línguas. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos e diga obrigado, Jesus. A vida dele está em nós. A vida dele está em nós. O Pai deu a luz a nós. Nós viemos dele. Nascemos de Deus. Nascidos de Deus. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Isso é o que a palavra diz. Sabe o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus é o espelho de Deus. E ele põe esse espelho para nós olharmos para nós. Então você olha no espelho de Deus e vê a si mesmo. Ei, vamos lá. Certo? Tiago capítulo 1. Do verso 22. Tiago capítulo 1. Mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Certo? Verso 23. Pois se alguém é um ouvinte da palavra e não um praticante, ele é, vejam agora, ele diz, pois se alguém é um ouvinte da palavra e não praticante, ele é como um homem contemplando a sua face natural num espelho. 24. Pois ele contempla a si mesmo, ele vê a si mesmo, e segue seu caminho, e logo depois esquece que tipo de homem ele era. Pense nisso. Um homem olha a si mesmo no espelho, e quando ele se vira, ele esquece. E notem a escolha das palavras. Que tipo de homem ele era? Que tipo de homem? Que tipo de homem? Que tipo de homem? Ele está lidando com um tipo aqui. Não está falando de quanto seu nariz é empinado. Não está falando de quão seus olhos são amendoados. Estão me ouvindo? Está falando de que tipo de homem?
Que tipo, que espécie de homem? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Veja o próximo verso. Eu gosto disso. Mas todo aquele que olha para a perfeita lei da liberdade e continua nela, ele, não sendo um ouvinte negligente, mas um operante da palavra, este homem será abençoado no que fizer. Aleluia! Aquele que continua olhando e não esquece que tipo de homem ele é. Que tipo de homem é você? Que espécie de homem é você? Quando Jesus parou o vento e as ondas, disseram: que tipo de homem é esse? Que espécie de homem é esse? Que até os ventos e as ondas obedecem a ele. Eles obedecem a ele. Que tipo de homem é esse? Tiago capítulo 1, verso 18. Segundo sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos uma espécie, um tipo, de alta classe, ou seja, primícias. Alta classe significa o primeiro e o melhor. Isso são primícias. Para que fôssemos uma espécie, um tipo de primeira classe das suas criaturas. Nós somos primeira classe. Ele não está falando de todos os seres humanos, ele está falando pela sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele está falando do Evangelho, então se refere àqueles de nós que nasceram de novo. Nós somos de alta classe, nós somos as primícias das suas criaturas. Tudo o que ele fez é bom, mas nós somos primeira classe, alta classe, porque nascemos da palavra da verdade. Alta classe. E os potenciais destas criaturas, dessa espécie de seres, apenas serão despertados quando reconhecerem essa verdade. Você se descobre como de alta classe. Você é de primeira classe. É por isso que Satanás gosta de manter o povo de Deus ignorante, para que eles não se tornem o que Deus disse que são. Para que você continue a acreditar em pobreza, em fraqueza e discuta sobre isso. Eu não gosto dessa palavra de prosperidade. Eu não gosto... Sabe, isso é só barulho. Quem são os que estão distribuindo Bíblias ao redor do mundo, os pregadores da prosperidade? Quem está pregando Jesus Cristo em massa às nações do mundo, os pregadores da prosperidade? Quem são esses tomando posse de enormes lugares para o Evangelho de Jesus Cristo? São os pregadores da prosperidade. Sabe o que a Bíblia diz sobre o homem pobre? Diz que o homem pobre, mesmo sendo sábio e podendo livrar uma nação, uma cidade, diz que a sua voz não é ouvida. Então o Evangelho do homem pobre não pode ser ouvido. Vê isso? Por que você se gabaria da sua pobreza? Não, por que você preferiria ser pobre? Não acredite na pobreza. Não acredite, não aceite, não acredite. É uma estratégia do diabo para te manter amarrado na ignorância e inabilidade. Pobreza, eu disse ontem, não é a ausência das necessidades requeridas. Pobreza é a destruição das habilidades humanas. É um ataque à capacidade do homem. Eu quero que vocês entendam. Você não é pobre até que se recuse a pensar. Enquanto sua mente estiver aberta, Deus vai te dar ideias. E quando Deus te der ideias, você não vai poder ser pobre. Kegos angradigas e flarões de plahigas. Quer dizer, eu quero que vocês venham para o alto. Venham para um plano mais alto. Venham para um plano mais alto. Há muito mais do que a mente pode pensar. Tudo disponível para você em Cristo Jesus. Glória! Oh, a unção de Deus está forte aqui.
Você quer um pouco dela? Glória a Deus! Está aqui, sabe, quando acabarmos aqui, você irá pregando a palavra, ganhando almas, curando os enfermos e expulsando os demônios, abençoando pessoas, levantando outros, encorajando outros. É isso que você vai fazer. Sabe, quando eu cheguei aqui, me identifiquei com o coral, quis começar com o coral. Você está pronto para receber essa unção? Você está pronto? Você está pronto? Precioso Jesus, em o nome de Jesus, receba! Pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Onde estão os pastores? Os pastores estão aqui? Ok, venham aqui. Sim, venham. Precioso Senhor Jesus, nós faremos coisas poderosas. Eu disse faremos coisas poderosas. Pela unção do Espírito Santo. Precioso Senhor, você os torna fortes, e eles farão as tuas obras, e farão teu nome conhecido por toda essa nação, e aos confins da terra, e em o nome de Jesus Cristo, recebam a unção, receba o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. He's exalted, the King is exalted.